Estamos chegando com o nosso ponto de vista para esta terça-feira, 14 de janeiro. Lamentavelmente, as duas mortes verificadas por suicídio no último final de semana na região de Araraquara, elas nos levam de forma imediata a uma reflexão, de maneira bem objetiva. E nela vem a pergunta: por quê? Por que as pessoas, a maioria delas ainda jovens, despertando para o mundo, estão dizendo adeus à própria vida? É temerário você tentar encontrar uma resposta, pois cada uma tem sua maneira própria de raciocínio, de pensar, de agir, por mais que tentemos nos afastar dos números ou dos índices. A gente não consegue se desvencilhar deles e são justamente os números que podem facilitar a vida do profissional que os analisa. O Brasil registrou 11.433 mortes por suicídio em 2016. Em média, um caso a cada 46 minutos. O número representa um crescimento de 2,3 em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. Só que estima-se que o número seja bem maior. Há quem diga que podemos chegar até 20%, e logo o suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. No ano passado, o vereador Edio Lopes deu sua contribuição política a esta situação, criando um movimento que visava minimizar os casos com uma audiência pública sobre depressão, chamando a atenção para a prevenção ao suicídio, pois, infelizmente, em algumas situações a tragédia acaba acontecendo. Mas quando isso ocorre, me disse Edio Lopes em um certo dia, entram em cena os cuidados com os sobreviventes, dadas as circunstâncias que os traumas advêm com uma outra pergunta: onde foi que nós erramos? A pergunta é feita, na maioria das vezes, no próprio ambiente familiar, que passa a ser julgado, culpado ou então responsável pela morte do seu ente querido. Embora uma audiência pública discutindo este tema possa parecer um cenário de pouca importância, é verdade que temos o dever de lhe dar toda a atenção necessária. Tanto é que Edio Lopes apenas abriu as portas para o debate e hoje o assunto é reaceso pelos dois casos ocorridos no final de semana e outros tantos que acabam passando despercebido pela própria sociedade, imaginando que com ela, sociedade, dentro do ambiente familiar, isso jamais vai acontecer. Nós sabemos que se trata de um tema de difícil abordagem, pois o tabu social que se criou em torno ou então sobre o suicídio afasta o assunto de nossos pensamentos e das conversas. Além do que, os próprios profissionais de saúde, eles se afastam da discussão sobre o assunto. Diante deste quadro de temor ao debate, entra em cena a visão espírita, afirmando que o suicídio leva a um caminho espiritual de dor e sofrimento e está longe de ser uma forma de libertação. A bem da verdade, o suicídio é praticado por pessoas de diversas classes sociais e por diferentes motivos, como depressão, decepções amorosas, problemas financeiros. Dentro desta análise feita pela doutrina espírita, explica-se o que leva as pessoas a tirarem a própria vida. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. E este mundo de transformações tem contribuído com essa lamentável incidência, pois é o infinito o número de casos em que pessoas, principalmente os jovens,
não têm coragem de suportar as misérias da existência. No ano passado, ainda que de forma bastante tímida, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, por meio da Gerência de Saúde Mental, uma série de rodas de conversa relativas à prevenção ao suicídio, evento que fazia parte do Setembro Amarelo, criado através de projeto do vereador Jefferson Iassuda, um ano antes. Além de alguns bairros, houve debates abertos na Praça de Santa Cruz e também no Parque Infantil. Se a Organização Mundial de Saúde assegura que o suicídio é a única causa de mortalidade que não apresenta redução no número de casos nos últimos 50 anos, minha gente, é importante que se dê mais atenção ao assunto, partindo para o debate com campanhas mais agressivas, pois será uma das principais formas de combater o problema. Insisto em dizer o que foi dito neste ponto de vista. Nós temos que cuidar do outro e de nós próprios, pois nós sempre achamos que fatos assim só ocorrem com os nossos vizinhos, jamais dentro das nossas próprias casas. É um alerta. Edio Lopes, parabéns pela iniciativa em levar para uma audiência pública um debate tão importante. O Setembro Amarelo de Iassuda só veio mostrar a importância do tema. É este o nosso ponto de vista nesta edição do RCIA.